Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração, e também na plataforma digital do Spotify, programa Teologando. Bom dia você que nos acompanha no seu carro, na sua casa, na sua empresa, você que nos acompanha em sua caminhada. Bom dia a cada um de vocês, e eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está ligadinha no programa Teologando, que tem como oferecimento CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Olha só, a nossa temática de hoje está imperdível. Você já ouviu falar a respeito da idolatria do coração? Você já pensou neste tema? Já leu sobre esta temática? Pois bem, no dia de hoje nós vamos refletir a respeito da idolatria do coração. E para falar a respeito deste tema, o nosso convidado especial de hoje é o professor Antônio Sampaio. O professor Antônio Sampaio falará a respeito da temática idolatria do coração. Eu tenho certeza que este programa vai edificar a sua fé, vai falar com você. Hoje nós vamos refletir a respeito de valores bíblicos, valores cristãos para uma vida cristã abençoadíssima. Está aqui conosco o nosso amigo de todas as manhãs que voltou de férias, Newton Fagner. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, pastor Anderson Alexandre. Muito bom dia ao nosso convidado especial de hoje, professor Antônio, e também a você, ouvinte de Melodia FM. Mais um sábado estamos aqui trazendo a você o programa Teologando, claro, com muito conhecimento para você que está aí sintonizado na Melodia FM 100,5 Maringá e também pelo Spotify. E hoje, claro, vamos aprender um pouco mais com essa temática maravilhosa, pastor Anderson Alexandre. Isso mesmo, Newton Fagner, hoje com o tema idolatria do coração, convidado especial, professor Antônio Sampaio. Professor Antônio Sampaio, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes, também mandar um abraço para a sua igreja, para a sua família. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Sampaio. Bom dia a todos, pastor Anderson, Newton, ouvintes da Rádio Melodia FM. E o meu abraço especial essa manhã vai para todos os meus irmãos e irmãs ovelhas ali da 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá. Estou aqui essa manhã como convidado para falar a respeito desse tema tão importante, desse tema tão profundo, que é a idolatria do coração. O pastor Anderson já fez a pergunta aos nossos ouvintes, se você já ouviu falar sobre, se você já leu alguma coisa a respeito. Eu quero discorrer com vocês essa manhã acerca desse tema tão válido e que eu tenho certeza que vai contribuir demais para a sua edificação espiritual, pastor Anderson. Muito obrigado, professor Antônio, por estar aqui conosco, e quero já mandar um abraço para todos os membros da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Esta igreja que está espalhada em várias partes do Brasil e também vários países do nosso mundo. Newton Fagner, como que os ouvintes podem fazer para participar da nossa programação, enviar um comentário, enviar
uma pergunta a respeito da temática de hoje. Sim, pastor Anderson, quem está agora acompanhando a programação, ouvindo aqui pela nossa programação Melodia FM 5,5 Maringá, você pode participar. O seguinte, nosso WhatsApp tá liberado, 44997022625. Você vai mandar uma mensagem de áudio, falando seu nome, cidade, ou mensagem de texto, nós estaremos aqui lendo no ar. Pode mandar pra gente, 997022625. Se tem alguma pergunta para fazer, vai ouvir, vai querer alguma dúvida também que a gente possa aqui tirar para você aqui no ar, você pode mandar pra gente, participar conosco. Se você nunca ouviu falar sobre esse tema, então preste atenção, você vai aprender muito hoje aqui no programa Teologando e nos ajude a fazer a programação de hoje, mandando a sua mensagem pra gente, fazendo a sua pergunta e falando um pouquinho mais sobre o tema maravilhoso de hoje. 44997022625, meu amigo pastor Anderson Alexandre. Muito obrigado, Newton Fagner. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes de Arapongas, Apucarana, Cianorte, Astorga, Campo Mourão. Onde você estiver a nos ouvir, envie sua mensagem de texto, sugestão, pergunta, complemento a respeito da temática de hoje, a idolatria do coração. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. O programa Teologando está no ar. Com você, ele, pastor Anderson Alexandre. Professor Antônio, já quero aproveitar, perguntar a você o que é idolatria. Pastor Anderson, ouvintes, Newton, antes de responder a sua pergunta, eu posso deixar a indicação de 2 livros que serão muito importantes para a compreensão dos nossos ouvintes acerca desse tema. O primeiro livro é um livro chamado Ídolos do Coração, de uma autora chamada Elise Fitzpatrick. Ela é uma norte-americana. E o segundo livro, a segunda indicação, é um livro chamado Idolatria do Coração, um inimigo ignorado, do professor Felipe Fontes, que foi meu professor lá no curso de mestrado no Mackenzie. É um pastor muito querido, homem de Deus, pastor de ovelhas. Quero deixar essas 2 indicações para os nossos ouvintes. Mas respondendo a sua pergunta, pastor Anderson, primeiro a gente precisa lembrar que a idolatria ela é uma consequência da queda. A queda redirecionou o nosso coração no sentido de que antes da queda nós adoraríamos somente a Deus. E agora, após a queda, a nossa adoração foi redirecionada também aos ídolos. Se nosso pai Adão não tivesse pecado, nós jamais teríamos esse problema da idolatria, da idolatria do coração. Então, a relação com o ídolo é uma relação muito diferente do nosso relacionamento com Deus. Enquanto Deus ele exige de nós a exclusividade na adoração, o ídolo ele invade o nosso coração e não exige que nós abandonemos a Deus. Em outras palavras, pastor Anderson, para ser um idólatra não é necessário negar a Deus. É possível ser um idólatra e continuar servindo a Deus lá na nossa igreja. Então, a idolatria do coração seria esse sentido de que é um problema que invade o nosso ser e que redireciona a adoração que nós deveríamos prestar somente ao Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que os nossos ouvintes, assim como eu, já ouviram aquela definição muito comum de que a idolatria é um pecado exclusivo a uma determinada religião. Pastor Anderson, essa definição ela é superficial, porque a idolatria não é um problema de uma religião. A idolatria é um problema do coração, pois é lá no coração que os ídolos moram. Então a idolatria do coração seria essa inversão de valores. Seria nós amarmos e adorarmos algo terreno como se isso fosse o próprio Deus infinito e criador de todas as coisas, pastor Anderson. Olha só que bacana. Veja bem o que o professor Antônio Sampaio acabou de falar.
Muitas vezes é muito comum, é um clichê no meio evangélico, que a idolatria é uma questão de uma outra religião, de uma outra denominação. E não, a idolatria, ela é intrínseca à vida humana, porque o coração, se ele não se render a Jesus, o coração humano, como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Esses ídolos podem ser os vícios, os pecados de estimação ou até a profissão, o filho, a filha, uma busca de realização pessoal, em que no trono do coração humano não esteja Cristo, mas sim outros, desde uma satisfação pessoal até uma outra pessoa. Pastor Anderson, muito importante a sua fala, porque numa relação idólatra, nós encontramos sentido no terreno e adoramos algo terreno como se esse algo terreno fosse o próprio Deus. Ou seja, nós invertemos os papéis. Nós amamos o ídolo acima de tudo e colocamos a Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Portanto, a idolatria seria essa batalha dos ídolos pelo nosso amor, pela nossa adoração e pela nossa devoção. O problema, pastor Anderson, é que Deus não aceita dividir a sua glória com nenhum ídolo. E olha só, o professor Antônio Newton Fagner é psicólogo, viu? É psicólogo. E já aproveitar esta formação do professor Antônio, professor, hoje nós encontramos as pessoas oprimidas, ansiosas, dominadas por sentimentos, a mente angustiante. Eu costumo dizer na aula de homilética, a arte da pregação, que somente uma pregação ungida, o pregador sob a unção de Deus, para manter a atenção dos ouvintes, porque as pessoas estão com o corpo presente, mas a mente está longe, problemas emocionais gritantes, e somente uma pregação ungida debaixo da autoridade divina para romper, furar a bolha, trazer a atenção desses ouvintes e alimentar esses ouvintes, os membros, a membresia, com a palavra de Deus. Caso contrário, a pessoa vai olhar no relógio, a pessoa vai estar com a mente em outros afazeres e vai ser muito difícil, dada a situação emergencial que temos de pessoas dominadas pelo medo, ansiedade, problemas emocionais. E essa temática sua, quero que você comente brevemente sobre. Essa temática sua tem tudo a ver no sentido de que, se a pessoa buscar tão somente a Deus, e Deus for a prioridade acima das demais realizações, a pessoa vai ter uma paz, vai ter uma tranquilidade, vai sentir aquele alívio emocional? Pastor Anderson, perfeito. Eu penso que é nítido para todos nós que nós estamos vivendo aí a era da ansiedade. E o nosso grande erro é imaginar que o evangelho é algo que só os não cristãos precisam. O crente precisa muito de ouvir o evangelho através das pregações, da leitura bíblica, do seu devocional. Caso contrário, o seu coração vai continuar caminhando inquieto, inclusive na hora em que ele estiver cultuando a Deus com a sua família na sua respectiva igreja. E isso, obviamente, vai trazer algumas consequências significativamente importantes no sentido negativo, para que essa pessoa não consiga ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e fazer ali morada. Até um livro que o professor trouxe como indicação para os nossos ouvintes, Ídolos do Coração, de Elisa Fitzpatrick, ela diz no subtítulo Aprendendo a Desejar Somente Deus. Que você venha buscar isso para vencer a sua ansiedade, para vencer a sua inquietação. Deseja tão somente a Deus.
deseja somente a Deus. Eu estava aqui nos bastidores a conversar com o professor Antônio Sampaio, que é formado também em psicologia, mestre em teologia, formado em teologia, e dizendo que para nós vencermos a ansiedade, eu tenho dito a ele que eu procuro pensar no tempo presente, focar no que eu estou a fazer agora e também olhar para o outro lado. Se algo está me puxando muito para o norte, uma prova que eu preciso fazer, uma realização, um desafio que eu preciso enfrentar, eu procuro olhar para o sentido contrário. Se esse desafio está para o norte, eu procuro olhar para o sul, para que venha amenizar aquela tensão que perpassa o coração humano. E agora, com esse tema, idolatria do coração, conforme diz a autora americana, a autora Elisa, nós devemos aprender a desejar tão somente a Deus, acima de qualquer realização, acima de qualquer desafio, acima de qualquer problema, acima de qualquer obstáculo que você esteja a enfrentar. Se você desejar tão somente a Deus, Deus é a sua prioridade, o seu coração vai deixar de ser inquieto e vai entrar em uma quietude e você vai sentir a paz que Paulo em Filipenses 4 diz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Professor Antônio, eu quero lhe perguntar sobre o que a Bíblia diz a respeito da idolatria. Pastor Anderson, a Bíblia condena a idolatria o tempo todo. Existem diversos versículos na palavra de Deus que mostra para nós que somos cristãos que Deus não aprova a idolatria. Textos, por exemplo, como Êxodo 20, versículo 3, onde diz: não tenha outros deuses além de mim. E outros textos importantes como Deuteronômio 6, 4 e 5 e Ezequiel 14, do 3 ao 5, nos mostra que Deus está advertindo o seu povo, o povo de Israel no Antigo Testamento e posteriormente a sua igreja no Novo Testamento, de que ele exige e requer de nós uma adoração exclusiva e um amor que seja maior do que todo e qualquer amor que nós possamos ter. Portanto, a Bíblia contém diversas passagens que nos mostram que Deus não se agrada da idolatria e que ele, pastor Anderson, pesa a sua mão e derrama as suas consequências, a sua ira, todas as vezes em que o seu povo insiste em caminhar longe da sua presença, adorando outros deuses que não são o Deus Criador. Olha só, nós temos o relato de Gênesis 11, a Torre de Babel. Daí veio então a multiplicação de línguas, de idiomas no mundo, justamente nessa busca desenfreada do ser humano de se afastar de Deus e viver no seu próprio entendimento e na sua própria força, na satisfação do seu ego. Que você possa refletir nesse momento. Se renda, se desprende de qualquer anseio de domínio do seu ego, de qualquer vontade própria, no lugar da vontade divina, autossuficiência, que você possa se entregar nas mãos do Senhor. Ao se entregar nas mãos do Senhor, ao render-se ao Senhor, que você possa desfrutar de uma vida plena na humildade em Jesus. Pastor Anderson, essa passagem que você citou da Torre de Babel é interessante porque ela nos mostra os homens lutando, não somente nessa passagem, mas também em outras passagens, os homens lutando por uma espécie de autonomia humana. A autonomia humana, pastor Anderson, é algo que fere diretamente a adoração que nós, os filhos de Deus, devemos, ou pelo menos deveríamos, prestar somente ao Senhor. Quando nós lutamos por autonomia, pastor Anderson, o nosso coração, a luta por autonomia é uma evidência de que o nosso coração já se entregou a algum ídolo. A questão é só descobrir
qual é o ídolo que o nosso coração se entregou. A grande pergunta que eu aproveito para fazer é: a quem nós temos amado, Pastor Anderson e ouvintes da Melodia FM? A quem nós temos amado? A quem nós temos servido? A quem nós temos adorado? A quem nós temos dedicado o nosso tempo e a nossa busca? Essas são perguntas muito importantes que cabe a cada um de nós fazer para nós mesmos e pedir a ajuda do Espírito Santo para que sonde também o nosso coração e nos revele aquilo que está lá dentro. Já quero aproveitar e falar com você que por algum motivo não está mais a frequentar a igreja local. Alguns chegam a dizer: não tenho tempo, estou a trabalhar demais, eu preciso descansar, eu tenho que viver a minha vida também. Entenda que Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Que o seu coração vai estar aonde está o seu tesouro. O nosso tesouro maior e único é Jesus. Que você possa buscar o Senhor. Que você possa se entregar ao Senhor. Amanhã é domingo, hoje é sábado, no dia desta gravação. E amanhã, domingo, que você possa se reconciliar, buscar ao Senhor na igreja local. Milton Fagner, nós temos a possibilidade dos ouvintes enviarem sugestões, comentários, perguntas a respeito da temática, a respeito do programa, a idolatria do coração, e como que os nossos ouvintes podem fazer. Como sempre, né, pastor Anderson, é muito fácil. O pessoal que está nos ouvindo agora, você pode mandar uma mensagem de texto ou até mesmo uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, que é o 44997022625, e você pode fazer uma pergunta. Eu sei que você está aí ouvindo a programação, aí está com uma dúvida, quer tirar com a gente, que quer dar também a sua opinião também, nos ajudar a fazer o programa Teologando de hoje com o tema maravilhoso, idolatria do coração. Professor Antônio Sampaio, 997022625. E se você está acompanhando o pastor Anderson aí pelo Spotify, deixe também o seu comentário aí, interagindo conosco, e compartilhe também. Tenho certeza que alguém vai ser abençoado através desse estudo de hoje aqui com o meu amigo, sempre ele na direção, pastor Anderson Alexandre. Milton Fagner, eu vou aproveitar e perguntar para o professor Antônio o seguinte: professor, o que o coração tem a ver com essa temática, a idolatria? Pastor Anderson, antes de responder a sua pergunta, quero mandar um abraço para uma ovelha muito querida lá da 2ª IPR, a Gabriele Lago, que está nos acompanhando aqui, o nosso programa, o seu programa, do qual eu tenho essa manhã o grande privilégio de participar. Pastor Anderson, o coração, segundo a Bíblia, é o centro de todas as nossas vontades. O coração é o centro de quem nós somos. Na verdade, o nosso coração é quem nós somos. Vejamos o texto de Provérbios 27:19, que diz: tal como o espelho reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Você quer conhecer alguém? É necessário sondar o seu coração. Tem um outro texto famosíssimo da Bíblia, Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando perguntado qual o maior dos mandamentos, em Mateus 22:37, Jesus cita Deuteronômio 6:5. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: como amar a Deus com o seu coração, alma e entendimento? Ou o que significa isso? Significa que nós devemos amar a Deus com um amor total, um amor que domina nossas emoções, que dirige os nossos pensamentos e que, consequentemente, é o motor das nossas ações, razão e intelecto. Um amor a Deus com tudo quanto somos e tudo quanto temos. Portanto, pastor Anderson e ouvintes da Melodia, amar a Deus não deve ser uma resposta parcial, mas de total adoração e entrega por parte dos seus filhos. Devoção, rendição, negação de quem somos em prol de Deus, das suas coisas e do seu reino. Por isso, o tema dessa manhã é idolatria do coração, porque é no coração que mora
a idolatria, pastor Anderson e ouvintes da Melodia FM. Professor Antônio, quero lhe perguntar também quem são os ídolos do coração. Pastor Anderson, toda e qualquer pessoa, ser humano, é um idólatra em potencial, ou seja, todos nós somos ou corremos o risco de cair nessa cilada. E um ídolo é qualquer coisa que nossos olhos possam ver ou que nossas mãos possam sentir. Idolatria não tem a ver com uma religião específica. Tem a ver com gente e tem a ver com o coração. Um ídolo pode ser qualquer coisa em qualquer lugar e afetar qualquer pessoa de qualquer idade. A idolatria é um pecado radical que não discrimina ninguém. Não discrimina, não faz diferenciação de classe social, de região. A idolatria é um pecado radical que atinge qualquer pessoa em qualquer localização geográfica, de qualquer renda, enfim, crianças, jovens, velhos, não importa. Então, quem não serve a Deus, geralmente não enxerga essa realidade. Mas nós, pastor Anderson, que somos cristãos, sabemos que precisamos lutar com toda a nossa força contra os ídolos. Por quê? Porque o ídolo, ele é sorrateiro, ele é cruel, ele não respeita a nossa pessoalidade, ele rouba a nossa identidade e nos faz servi-los como escravo, como se o ídolo fosse o nosso Criador, quando na verdade nós sabemos que o nosso Criador é Deus. Então eu quero deixar aqui, pastor Anderson e ouvintes, preste muita atenção nessa parte. Como saber se eu estou com um ídolo ou cultivando um ídolo no meu coração? 3 ocasiões importantes, pelo menos. Eu sei que estou carregando um ídolo no meu coração quando eu peco para ter algo. Em segundo lugar, quando eu peco porque não tenho algo. E em terceiro lugar, quando algo ocupa excessivamente a minha mente, as minhas emoções e as minhas falas. Quando algo que eu tenho ou que eu gostaria de ter toma muito a minha mente, toma muito meu tempo, me deixa ansioso, pastor Anderson, possivelmente eu estou cultivando um ídolo no meu coração. Uau! E vem de encontro com o que nós já conversamos durante o programa, que é sobre a ansiedade, que é o pensamento acelerado, repetitivo a respeito de uma só direção, que toma o nosso coração, que toma o nosso tempo, que toma a nossa paz, e que venhamos então nos submeter ao Senhor e nos guardar de todas essas inquietações. Pastor Anderson, enquanto à medida que nós que somos cristãos buscamos a Deus e nos deleitamos nele, nós encontraremos a paz para a nossa alma. Isso é bíblico. E quando nós nos devotamos e dobramos o nosso coração a um ídolo, o resultado dessa experiência será ansiedade, serão outros males que também advêm dessa relação idólatra de um cristão, um servo de Deus com um ídolo. É muito comum, existem diversas ocasiões, mas por exemplo, aquele jovem ou aquela jovem solteiro ou solteira que deseja tanto se casar, encontra lá uma pessoa, um homem de Deus, um jovem de Deus ou uma jovem de Deus, e ela começa ou ele a se perder nessa relação à medida que o relacionamento vai avançando. E existe uma grande possibilidade dessa pessoa entronizar o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo ou a sua noiva. Nesse caso, pastor Anderson, não é mais a Deus que nós estamos servindo, mas nós estamos servindo a nós mesmos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias cobiças e cedendo também às nossas tentações. Portanto, para enfatizar, a nossa relação com Deus nos dá paz
E quando nós nos devotamos a ídolos, o resultado disso será o cansaço e as ansiedades da nossa alma. Uau! Já quero também aproveitar e perguntar ao professor Antônio como vencer a idolatria do coração. Pastor Anderson, a resposta é simples, mas a prática dessa verdade é complexa. Nós vencemos a idolatria do coração amando, adorando e servindo a Deus. Essa é uma resposta muito óbvia, mas ela é uma resposta bíblica. Embora o conceito seja de simples entendimento, a sua prática é extremamente complexa. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que está em Mateus 22, do 36 até o 40. Alguém chega para Jesus e pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Portanto, pastor Anderson, lutar contra a idolatria envolve o entendimento dessa verdade bíblica. E nós precisamos também entender uma outra dimensão da nossa luta contra a idolatria para nós vencermos os ídolos. É entender aquilo que Deus já fez por nós e entender também aquilo que nós precisamos fazer por nós. O processo de santificação é um processo que envolve aquilo que Deus fez por nós, mas também envolve aquilo que nós podemos e devemos fazer por nós. Envolve a nossa participação no sentido de nós ouvirmos o Evangelho através das pregações, buscarmos a Deus, ao Espírito Santo através da oração e, claro, pastor Anderson, vigiar, sondar os nossos corações. E quando nós temos a oportunidade, você que faz parte de uma igreja, você pode procurar o seu pastor, você pode procurar o seu ídolo, o seu líder, melhor dizendo, você pode procurar o pastor para descobrir o seu ídolo. E claro, pastor Anderson, você também pode procurar o seu ídolo, porque somente quando você o encontrar, você vai conseguir destruí-lo dentro do seu coração. É muito mais fácil nós encontrarmos os ídolos que são externos ao nosso coração. Mas é muito mais difícil nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos que no nosso coração habita um ídolo que precisa ser tirado dali. Portanto, cada um de nós temos essa capacidade de desconfiar do cuidado de Deus e adorar e amar a um ídolo. Por isso que nós precisamos de ajuda, por isso que nós precisamos da graça de Deus, do Evangelho, e por isso que nós precisamos buscar ao Senhor naquilo que Ele nos ensina na Sua palavra, para nós adorarmos somente a Deus. O verdadeiro cristão, ouvintes da Melodia FM, ele direciona toda a sua adoração ao único e verdadeiro Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Portanto, você que desconfia que está enfrentando uma ocasião assim, procure ajuda. Fale com o seu pastor, fale com o seu líder, fale com o presbítero da igreja, e eu tenho certeza que essas pessoas experientes, homens espirituais, irão te ajudar nesta busca, no sentido de você tirar esse ídolo que habita o seu coração, para que você sirva, ame e adore somente a Deus. Que bacana, maravilhosamente essa explicação do professor Antônio Sampaio. Agora justifica-se quando a pessoa deixa o time de futebol no domingo à tarde e se prepara e vai para a igreja. Mostra-se que a pessoa, acima de torcer para um time, ela tem o Senhor como seu único Salvador e a sua única adoração.
Pastor Anderson, essa analogia que você acabou de usar é muito importante, porque o futebol aqui, eu não tenho nada contra futebol, tá, Pastor Anderson? Eu sei que muitos ouvintes gostam de futebol, eu já tive uma experiência profunda com futebol, enfim, já fui jogador de futebol, mas o futebol no nosso país é talvez o maior exemplo de idolatria coletiva. Pastor Anderson, os campos de futebol aos domingos são um templo. Os jogadores são o Deus com D minúsculo que essas pessoas servem e adoram, ou o jogador e o time de futebol. Ali o gramado é o local onde acontece o sacrifício, ou o gramado seria o Calvário. E o momento do gol, a vitória no final do jogo e o título seria a redenção. Aquilo é comemorado quase como uma ressurreição de Jesus, digamos assim, fazendo essa comparação. Portanto, pastor Anderson, o futebol no nosso país envolve um fanatismo extremo, envolve também toda essa devoção, onde as pessoas se sacrificam, onde as pessoas gastam um dinheiro, pastor Anderson, que muitas vezes não tem ou não podem. Elas sacrificam o bem-estar da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, para poder mostrar toda a sua devoção. Isso nada mais é do que uma oferta de sacrifício ao seu Deus, ou que é o futebol, porque todo Deus, ele exige um sacrifício. Uau, muito obrigado, professor Antônio Sampaio, muito obrigado, Newton Fagner. O nosso tempo já se foi. Este é o programa Teologando, e pedir para o professor Antônio Sampaio mandar um abraço para os nossos ouvintes. Ouvintes da Melodia FM, muito obrigado por esse tempo que vocês tiveram disponibilizando para ouvir esse programa, o programa Teologando, apresentado pelo pastor Anderson Alexandre. O meu desejo nesse momento é que Deus use essas palavras que foram trazidas nesta manhã para falar ao seu coração, para te corrigir, para te admoestar. E o meu desejo é que você seja alguém que direcione a sua total adoração e toda a sua vida, tudo quanto você é, somente ao Deus verdadeiro. Somente assim você encontrará o descanso para a sua alma. Muito obrigado a todos por esse tempo. Até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.